Estamos de volta com o nosso Opinion. Hoje, um dia muito especial, é uma live, onde sempre quando nós temos um convidado VIP, um convidado especial, com boas informações, estou falando numa live, é um programa só com ele, e sempre contando aqui nos Estados Unidos com o Marcos Somati, no Brasil com o Coronel Diniz, e hoje temos o doutor Leonardo Bortoleto conosco, e quem vai apresentar o Leonardo Bortoleto é o Coronel Diniz. Jay, Marcos e amigos do nosso Opinion. Hoje, como convidado, meu amigo Leonardo Bortoleto. Há alguns anos conheci uma pessoa extremamente visionária. Provavelmente o pioneiro da internet no Brasil, na América Latina. E desenvolveu algo inovador, algo incrível no Brasil, e hoje é referência na América Latina. Conosco está aqui Leonardo Bortoleto. Leonardo, conta pra gente, quem é você? Bom, para começar, eu sou amigo do Cornélio Diniz. Isso, por si só, já me referenda para todo o resto. Tudo mais é supérfluo depois dessa informação. Obrigado pelo carinho, pela apresentação, aqui falando aos amigos do My Opinion. Eu verdadeiramente sou um dos pioneiros da internet aqui no Brasil, mas vocês têm que dar um desconto, porque o Cornélio é um grande amigo, e aí há os exageros normais e naturais da amizade. Eu sou cristão, casado com a Carolina, pai do Samuel e do Davi. Samuel tem 10 anos, Davi tem 8. Sou casado há 15 anos. Sou empreendedor há mais de 20 anos. Voltando à história, aí eu posso... A introdução do Cornélio me fez recordar de 1995, com a internet começando aqui no Brasil. A então chamada NES, Consultoria em Internet, um mês depois da internet começar a funcionar no Brasil, estávamos operando e fazendo os primeiros sites. Sites que, se for hoje serem colocados de frente para a tela, parecem as coisas mais antigas do universo. Há muitos, sem sombra de dúvida, empreendedores experimentados que não tiveram a oportunidade de usar uma internet de escada. Essa era a minha realidade do dia a dia. Por aí que eu naveguei, que fomos ampliando os negócios. A Web Consult foi uma empresa que, formada com o nome NES e depois Web Consult, foi uma empresa referência aqui em Minas Gerais e acompanhou a mudança da internet. A internet, eu sempre digo que a internet começou como uma plataforma de desenvolvimento. Então, nós tínhamos fábricas de software, analistas, programadores, e a minha empresa ela foi se transformando conforme a internet foi se transformando, e ela deixou de ser única e exclusivamente uma plataforma para ser um veículo de comunicação com uma plataforma dentro dele, com tudo aquilo do benefício que a tecnologia pode nos trazer, e um veículo de comunicação, e de repente a minha empresa se fez necessário estar enfronhada com o mercado de comunicação, envolvendo planejamento, jornalistas, redatores, e isso aumentou demais o tamanho da empresa. E a gente teve vários clientes. A Web Consult ainda existe, ela foi vendida em 2016, pois eu já estava envolvido com outro projeto desde 2012, que é o meu atual projeto, chamado Clube de Permuta, que é uma plataforma de permutas multilaterais, aliás, muito conhecido, né? O Mate, Jay, aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nem tanta publicidade se dá ao tema. Nós começamos em 2012, fomos a primeira plataforma em Minas Gerais, já existiam plataformas que funcionavam aqui no Brasil. Com o passar do tempo, a plataforma foi aumentando de tamanho em Belo Horizonte, e em 2015 resolvemos ampliar a nossa atuação através do franchise, e começamos com unidades no interior de São Paulo e no interior de Minas. Já em 2016, ou seja, um ano depois de começarmos a expansão, eu já não tinha mais como ter a Web Consult e ter o Clube de Permuta. Tive uma oferta muito boa à época para poder fazer a venda, formalizei a venda. Nós, até um fato curioso, aproveitando aqui a audiência e me sinto em casa aqui por estar junto do Cornélio, que é um grande amigo e está aqui muito bem referendado pelo Jay e pelo Amate, mas muito à vontade para poder dizer que, né, no momento em que eu fiz a venda, nada disso era programado. Nós ficamos em negociação para poder fazer uma fusão de empresas durante 9 meses. Só que o filho que nasceu, eu brinco, o filho que nasceu das tentativas de fusão foi uma venda
e não a incorporação ou fusão das nossas empresas. Eu fiz a venda, assim, por entender que seria o mais adequado, e foi aceito pelo grupo que estávamos fazendo a fusão. E aí pude me dedicar exclusivamente ao clube de permuta para poder fazer a expansão. Hoje estamos em 10 estados, 22 cidades diferentes. Esse ano de 2021, um ano muito especial. Em 2018, nós nos tornamos o maior do Brasil. Em 2021, somos o maior da América Latina, e com planos de expansão para outras praças, para poder ampliar os nossos horizontes, sair do Brasil exclusivamente, que com os nossos números tupiniquins, já somos o maior da América Latina, mas temos condição, através do franchise, ferramenta tão utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, poder expandir a nossa atuação globalmente, e aí termos números e uma envergadura muito maior. Leonardo, muito bacana essa sua explicação, mas eu fiquei em dúvida. Afinal, o que as pessoas permutam ou trocam com a sua empresa? Excelente pergunta, Marcos, que muitas pessoas, às vezes, na superficialidade da minha breve apresentação, realmente não conseguem aprofundar, primeiro porque eu uso um termo que não é muito comum, que é o da permuta multilateral. Todo mundo que conhece permuta não conhece essa minha permuta. Conhece uma troca simples entre duas pessoas ou duas empresas, o que nós chamamos de permuta bilateral. Ou seja, se eu tenho uma coisa que é do seu interesse, Marcos, e você tem uma coisa que é do meu interesse, se nós acordarmos ali de que vale a pena, nós podemos trocar, fazemos uma permuta. Essa é a permuta que todo mundo conhece. Quando essa permuta acontece, ninguém precisa de mim, porque os interessados se resolveram na sua necessidade, na sua intensidade, formularam ali uma forma adequada para poder fazer a sua troca, e pronto, acabou. Não precisamos de nenhum interveniente. Quando eu quero uma coisa do Marcos, e o que o Marcos tem para me pagar, eu não quero, desculpa, quando eu quero uma coisa do Marcos, e o Marcos não quer a minha, aí não tem troca. Aí não tem que comprar do outro de acordo com a sua necessidade. No clube de permuta, a gente resolve isso com a permuta multilateral. O Marcos compra de qualquer empresa que está dentro do clube de permuta, o Cornélio compra de qualquer empresa que está dentro do clube de permuta, o Jay compra de qualquer empresa que está dentro do clube de permuta. Compra. Só que na hora de pagar, ele vai pagar prestando serviço ou entregando o seu produto para outro associado do clube de permuta. Então, não se faz necessário que o Marcos queira algo do Cornélio e o Cornélio do Marcos. O Marcos pode querer do Jay e o Jay do Cornélio. Depois, o Cornélio pode ser que queira do Marcos. E em cada uma dessas transações, através da nossa moeda de referência, dentro de uma plataforma de tecnologia desenvolvida exclusivamente para isso, as movimentações acontecem e o clube de permuta é remunerado. Então, é assim que a gente cresce. E o que eles trocam? Respondendo de maneira enfática e clara o que você me perguntou, de tudo. De tudo. De feijão a avião, nós já operamos dentro do clube de permuta, então tem de tudo. E tem uma quantidade específica, Leonardo, que a pessoa tem que trocar, ou pode ser uma unidade, a outra pessoa oferece uma outra unidade? Como é que é isso? Duas coisas importantes a serem ressaltadas nessa sua pergunta. Primeiro, quem tem experiência com permuta tem uma grande dificuldade de crer que uma permuta vai ser feita no mesmo preço que o mercado atua em dinheiro. Então, isso é uma condição para fazer parte do clube de permuta. Não me interessa a história pregressa que a empresa tenha tido com permuta. Para operar conosco, ela tem que nos garantir que opera o mesmo preço que opera em reais, ou em dólar, ou em euro, na moeda em que ela atua no mercado regular. Então, é 1 para 1, não há um câmbio de deságio ou de ágio para operar dentro da plataforma, e ele tem que me garantir isso. E cada empresa tem uma capacidade e uma necessidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que toda empresa, para poder entrar no clube de permuta, a gente analisa previamente daquilo que ela oferece, se eu tenho demanda
dos meus associados quererem aquele produto. Então, se os meus associados precisam do produto daquela nova empresa ou do serviço daquela nova empresa, já é um pré-requisito atendido, ela está aprovada previamente. Agora, eu preciso saber se daquilo que eu tenho no meu estoque, com todas as empresas que eu tenho, se eu tenho algo que seja do interesse daquela empresa, porque eu só consigo pagá-la se ela consumir algo que eu tenho. Eu não tenho dinheiro, eu tenho produto e serviço para poder pagar o produto e o serviço que ela vai entrar. Eu faço uma análise antes disso tudo, muito simples. A empresa me informa todas as suas despesas, eu tenho um sistema com computação cognitiva da IBM, que eu uso o Watson para poder me ajudar nessas auferições, e eu cruzo os dados de tudo aquilo que eu tenho. Então eu sei o quanto que eu posso vender daquela empresa e do que eu tenho no estoque, o quanto que eu consigo atendê-lo. Nisso, a gente dá um crédito inicial, um limite de operações, para que ele possa fazer as suas operações dentro da nossa plataforma, comprando mesmo antes de vender. Esse limite, normalmente, inicialmente, ele é baixo, mas ele pode aumentar sem custo nenhum, a qualquer tempo, desde que ele esteja equilibrado. Então, dentro do clube de permuta, você compra o que você precisa, pagando com o que você tem, de maneira gradual, sempre de maneira saudável economicamente, e intensificando relações, que é o principal motivo da nossa existência. Nós não fazemos simplesmente trocas. Nós apresentamos donos de empresas a donos de empresas para que eles façam negócios direto com os donos, negócios maiores e melhores. Então é um B2B, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, e não um B2C, né? Ou seja, business to business e não business to consumer, é isso? Nós somos 100% B2B, nós trabalhamos somente entre empresas, embora muitas das nossas ofertas sejam para o usuário final. Eu vou dar um exemplo. Nós trabalhamos entre empresas, mas eu tenho restaurantes, que são utilizados pelos funcionários ou então pelos diretores. Podem ser utilizados em uma reunião de negócios como numa reunião familiar. Então, a administração da utilização do clube de permuta é individualizada em cada empresa que faz parte. E ela pode usar pessoalmente, na figura do sócio, através de uma distribuição de lucros, por exemplo, da companhia, ou então diretamente nas suas despesas, que é o viés onde a gente intensifica a nossa ação, buscando no mercado, sempre através de indicação. Isso é algo que eu sempre friso. Não existe nenhuma das empresas que estão conosco que não vieram através do meu relacionamento, do relacionamento de um franqueado meu ou do relacionamento de um dos nossos associados. Então, todos ali têm em sua gênese conhecimento direto a algum dos nossos operadores. Seja eu, como franqueador, ou cada um dos meus franqueados. E o grupo vai aumentando. Costumo dizer que isso é muito bom para nos preservar, porque nós estamos entre iguais. Pessoas da mesma índole, com a mesma capacidade, desenvolvimento, operação e de ajuda mútua. É por isso, inclusive, trazendo uma informação aqui, Mate, muito interessante, em meio a essa pandemia que estamos vivendo ainda, se Deus quiser, em breve, não estaremos, vocês aí nos Estados Unidos cada vez mais distante dela e nós querendo estar na fase onde vocês já se encontram o mais breve possível. Assim, em meio a essa pandemia, apenas 1,7% das empresas associadas ao clube de permuta não existem mais num ano de pandemia. Então, é um número, comparado ao número de fechamento de empresas aqui do Brasil, muitíssimo pequeno. E a gênese disso está no nosso nascedor. Nós nos conhecemos, nós intensificamos as nossas relações durante o período de pandemia, mudamos o perfil das prestações de serviços e produtos para poder atender mais e melhor os nossos associados atuais e, obviamente, é melhor pagar com aquilo que a gente tem, aquilo que a gente precisa, do que a gente desembolsar caixa. Caixa esse que ainda está escasso e de difícil circulação. Então, a gente se preservou e estamos vivos. Ô, Leonardo, obrigado. Aí nós estamos aqui no nosso Opinion Live, com o senhor Leonardo Bortoleto, esse presidente do Clube de Permutas. Eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Primeiro, em cunho empresarial. Eu gostaria de ser um franqueado, eu moro, por exemplo, em Manaus, em Porto Alegre, em Natal, em Brasília.
que eu tenho que pagar para ser um franqueado e o que eu ganho com isso? Como é que esse clube de permuta, como é que o Leonardo ou o franqueado ganha dinheiro com isso? Vamos lá. Primeiro, só para ficar nas cidades onde você falou, em Natal e em Brasília, eu não posso vender para ninguém que está nos ouvindo, porque eu já tenho unidade nesses locais e eu só tenho uma franquia, um franqueado por cidade. Então, nós, em momento algum, a gente tem mais de um franqueado por cidade, isso é uma premissa nossa. Mas, em várias outras, eu estou à disposição para poder atender. E nós somos uma franquia inteligente. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos um custo total efetivo baixo para poder abrir, que é variável, ele varia de acordo com o porte da cidade, porque quanto mais forte economicamente, populacionalmente e negocialmente uma cidade mais cara é a taxa de franquia, porque o retorno é maior. Mas a gente tem um estudo cidade a cidade, para poder responder a qualquer pessoa que esteja nos ouvindo e que queira ter mais detalhes, para poder especificar. Ganhar dinheiro é algo relativamente simples se a gente observar as premissas. Quando eu falo simples, não quer dizer que eu estou falando que é fácil, estou dizendo que é simples, porque o perfil para ser um franqueado nosso é uma pessoa que tenha relacionamento multissetorial. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não adianta eu ser dono de uma gráfica e conhecer todo mundo do setor gráfico. Eu preciso, às vezes, ter uma gráfica e ser muito bem relacionado com vários setores da economia. Por quê? É a diversidade do clube de permuta que faz a diferença do resultado. Imaginem um clube de permuta como um shopping center. Se você entra dentro de um shopping center e você tem poucas opções de lojas e de prestadores de serviço, você não gosta daquele shopping. E a obrigação de encher aquele shopping de loja é do dono do shopping, o meu franqueado. Então, se ele não tem relacionamento para encher o shopping, fica muito ruim o nosso shopping, clube de permuta naquela cidade. Gradativamente ele vai melhorando, dependendo do relacionamento que ele possui, mas é importante ter um relacionamento multissetorial. Eu comecei em Belo Horizonte com 12 empresas. No segundo mês nós tínhamos 35, no terceiro mês nós tínhamos 45, no quarto mês nós tínhamos 54. Hoje somos 272 empresas só na unidade de Belo Horizonte, com operações de mais de 20 milhões. Então, isso é gradativo, não é massificado, porque é através do relacionamento que a gente cresce, e o meu franqueado recebe 10% de todas as operações que acontecem dentro do clube de permuta. Sobre estas operações que ali estão, ele repassa a franqueadora 20%. Então, ele fica com 80% do negócio, nós ajudamos, entregamos tecnologia, know-how, conhecimento para que ele possa avançar, ficamos com 20% da operação em sistema de franchise. Então, o break-even de um investimento nas nossas cidades, ele se dá entre 11 e 16 meses, dependendo do tamanho da cidade, e nossos contratos mínimos de franchise são sempre em 4 anos, podendo a gente ter novos contratos, porque é sempre interessante que a gente prossiga nas cidades onde estamos com o mesmo franqueado, porque o relacionamento é dele. A tecnologia e a metodologia nossa, o relacionamento é do nosso franqueado, e o resultado acontece num relativo espaço de tempo curto. Leonardo, então, para usar uma expressão que você mesmo usou, o franqueado, no caso, ele é entre aspas, o dono do shopping virtual, no caso, daquela cidade, é isso? Exatamente. Ele é o operador daquele shopping center, é ele que responde pela marca Clube de Permuta na cidade onde ele opera, ele usa da nossa metodologia para ampliar os seus relacionamentos. Isso eu falo de cadeira, sabe, Marcos? Eu sou um empresário de um tamanho quando eu comecei o Clube de Permuta. Hoje eu sou um outro empresário, com a graça de Deus e com o relacionamento que eu fui intensificando usando o Clube de Permuta. Então, fica disponível essa metodologia a todo e qualquer franqueado. Então, o franqueado que conhece muita gente, ele vai conhecer muito mais gente depois de 2 anos operando com a nossa plataforma e com a nossa metodologia. Isso acaba se tornando um benefício para ele mesmo. E quando ele tem mais de um negócio,
ele acaba ajudando os dois negócios, o clube de permuta e o negócio onde hoje ele já esteja operando. Porque os nossos negócios são sinérgicos. O que é o meu negócio? O meu negócio é dar muitos negócios. Então, se ele tem uma empresa, ele vai usar a minha plataforma para isso. Mas, respondendo de maneira clara, sim, ele é o dono do clube de permuta naquela cidade. Ele responde pelo clube de permuta como franqueado único, exclusivo, naquela praça. Marcos J., eu vou fazer uma pergunta para o Leonardo Bortoleto por um motivo. Eu sou associado há alguns anos. Já movimentei uns trocados aí, né, Leonardo? Algo de 3 milhões de reais, né? Mas como é que eu ia movimentar esse volume? Eu não teria a menor possibilidade de movimentar esse volume. E aí, o Leonardo ele tem um meio de fazer a interação entre os empresários, algo assim que eu achei totalmente inovador, incrível. E Léo, conta pra gente, como é que funciona essa interação com os empresários, porque depois eu vou dar o meu depoimento de como é que foram os meus volumes. Como é que é a interação mensal desses empresários? Se me permite, Cornélio, eu vou fazer uma confidência aqui no programa, que nem sempre eu tenho oportunidade de fazer. E nem todo mundo acredita quando eu falo, mas como é verdade, eu sempre que tenho oportunidade deixo claro. O Clube de Permuta é uma plataforma de relacionamento que gera negócio, e não o contrário. Então, um negócio que estraga relacionamento, para nós não é negócio. Então, essa é uma premissa. E o Clube de Permuta, ele nasceu de um sonho que eu tive. Um sonho que eu tenho convicção que foi Deus que me deu. Eu tive um sonho, no sonho eu via o portal funcionando, eu via os eventos acontecendo, e no dia seguinte, por ser dono de uma empresa de tecnologia, chamei a sala de reunião, a minha equipe de tecnologia, para explicar o portal. E como que ele funcionaria. E se ele era possível de ser feito daquela forma. O desafio colocado à equipe de tecnologia teve como resposta a possibilidade, embora complexidade alta de elaboração, e em 4 meses se desenvolver. Não demoramos 4, demoramos 6, mas concluímos. E todos os eventos, eles são eventos fruto desse sonho. E a intenção dos eventos é fazer de maneira diferenciada que os empresários, de maneira muito à vontade, eles possam se relacionar, conhecer pessoas novas. A gente tem evento pequeno, tem evento grande, eventos grandes que nós esperamos retomar em breve, ainda não estamos autorizados a fazê-los, mas esperamos em breve voltar a fazê-los. Nós tivemos eventos aqui em algumas cidades que dão mais de 300 pessoas, são 300 empresários ali reunidos, para conversar, colocar papo em dia. Nós temos casamentos que já foram realizados de pessoas que se conheceram dentro do Clube de Permuta. Nós temos sociedades novas que foram formadas ali dentro do Clube de Permuta. Nós temos amizades que foram criadas ou que foram intensificadas. Nós temos amigos de infância que se reencontraram. Então, nós somos um ambiente de relacionamento e os nossos eventos são construídos para isso. A gente desenvolveu metodologia para cada um deles. Tudo é milimetricamente pensado. O nosso manual de operações, Cornélio, ele tem mais de 400 telas, o equivalente a 400 páginas, para que um franqueado, junto da equipe que ele tem, possa operar com excelência e aproveitar o melhor da plataforma, dos eventos que acontecem, para que ele possa ter grande resultado. É isso. Cornélio, agora eu queria fazer uma pergunta para você. Já que você está assim, falando muito do Leonardo, como é que é a sua experiência em relação à utilização do Clube de Permutas? Ô Jay, o entrevistado é o Leonardo Bortoleto, mas eu gostaria muito de falar para ele, é lógico que ele acompanha tudo, mas o que aconteceu comigo? Primeiramente, a gente tem um universo de contatos, é o nosso universo de trabalho. E eu fui convidado, através de um amigo, para participar de um almoço empresarial. Um almoço que tinha hora para começar e literalmente hora para terminar. Depois o Leonardo vai explicar isso. E o almoço foi muito interessante, porque tinha um assunto relevante, e todos depois se apresentavam, falavam rapidamente de suas empresas e mandavam um recado, mandavam uma promoção. E depois depois do almoço, um bate-papo entre as pessoas, fechando os seus negócios. Eu falei, poxa,
primeiro eu vou criar uma relação gigantesca. E, particularmente em Belo Horizonte, eu posso afirmar que 90% a 95% da nata dos empresários de Belo Horizonte participam do clube. Eu estou falando top AAA. E eu falei, me interesso por esse relacionamento. E o interessante, o meu exemplo prático eu fui fazer o meu aniversário. E aí conversei com uma das funcionárias, Leonardo Bortoleto. Ela falou, esquece, seu aniversário fica pronto, você faz todo pelo clube. Mas eu vou pagar? Não. Você tem seu produto ou seu serviço, você coloca no clube, será comprado, será adquirido pelos outros. E, você precisa de um cantor? Ótimo, arranjamos um. Precisa do local? Precisa da instalação? Precisa da bebida? Precisa do shopping? Precisa da comida? Precisa do carro para levar? Ou seja, todo um aniversário foi feito, tudo em cima da permuta. E é isso que é interessante, as pessoas conseguem coisas inimagináveis, ao ponto de tratamento dentário da minha família, foi pelo clube de permuta, viagens internacionais, pelo clube de permuta, roupas, supermercado, ou seja, uma infinidade de produtos. E tem que agradecer o Léo porque aumentou um espectro, não só de relacionamento, de amizade, e como também de negócios. Basicamente é isso. Mas a sistemática que o Leonardo criou em relação a fazer essa conexão é que é incrível, né? E aí, Léo, de onde foi esse estalo dessas conexões, além do sonho? E como tem dado resultado isso? Como é que estão os números hoje? Vamos lá. O sonho foi primordial para a gente poder ter um modelo. E, obviamente, ele tinha que ser posto à prova, principalmente em uma escala com os números que nós temos hoje. Porque uma coisa, Cornélio, é a pessoa que sonhou conduzir o evento. A outra é conseguir treinar outras pessoas para poder viver o seu sonho e usar da mesma metodologia, tendo o mesmo resultado que você, ou melhor que você. Porque hoje eu tenho segurança de te dizer que eu tenho franqueados que conduzem melhor do que eu, que têm um espectro de relacionamento tão bom ou melhor do que o meu, cada qual, na sua cidade, porque nós temos a premissa de trabalhar localmente e de intensificar a economia local. E até uma observação importante, por que a gente trabalha economia local? Porque é somente na economia local que se relaciona, não na economia global. Na economia global, opera-se, transaciona-se, mas não se relaciona. É impossível eu falar que conheço a esposa do Cornélio e os filhos do Cornélio se eu não estiver com eles. E eu estou com eles, eu tenho um evento família para que isso possa acontecer, onde as esposas estão, os esposos das empresárias estão, as famílias vão, e a gente prepara o ambiente para isso. Então, a metodologia, ela é colocada à prova a cada evento. Mas o cerne não mudou muito. Qual é o cerne? O cerne eu sei, através do meu sistema e da inteligência artificial dele, o que é a demanda de cada uma das pessoas. Então, eu preciso fazê-las se conhecerem. Eu sei o que está quente e o que está frio de negociação. Então, aquilo que está quente, eu proporciono uma mesa para que ele seja concluído. Então, a cada almoço, a cada feijoada, quando nós temos com ambiente família, a cada hora do brinde, no nosso evento da noite, ele é feito milimetricamente com um propósito. E a gente tem conseguido fazer com que a expansão aconteça. E veja, como medir isso? Mede-se com resultado. Nós estamos próximos de 1.700 eventos realizados nesses 9 anos de empresa, e os 1.700 eventos eu me orgulho em dizer, sem atrasar nenhum minuto, porque essa é uma premissa nossa, a gente tem compromisso com a agenda de quem tem compromisso conosco, então eu não coloco 20 empresários ou 300 empresários dentro de uma sala ou de um salão sem ter hora para acabar. Ele sabe a hora que ele chega, porque é a hora que ele quiser chegar. Ele sabe a hora que o meu evento começa, mas ele sabe que ele não consegue extrapolar o horário, porque o meu evento termina na hora, para não prejudicar a agenda posterior dele. E é por isso que a gente tem uma grande audiência, por respeitar a hora de começar e a hora de acabar. Você fala assim, olha, mas que ideia sensacional. Não, a pontualidade não fui eu que inventei. A pontualidade existe desde sempre.
algum tempo na história nós resolvemos não valorizá-la mais. Então, quando alguém valoriza, a gente acha uma coisa sobrenatural, mas é única e exclusivamente respeitar a agenda do outro e respeitar a qualidade. Nisso a indicação me ajuda muito. Você me elogiou e colocou o clube de permuta como algo extremamente importante para você ter aumentado o seu relacionamento, mas você, ao entrar no clube de permuta, além de intensificar o relacionamento comigo e com os demais ali, acaba emprestando o seu relacionamento para mim. E hoje eu conheço pessoas que foi você que me apresentou, hoje fazem parte de um círculo mais próximo meu, mas que seria impossível de eu chegar até elas se você não tivesse emprestado a sua credibilidade para poder apresentá-las a mim. E é isso, o clube, na sua essência, é isso, um ajudando o outro, sobre a premissa de um crivo que permitiu que iguais sentassem à mesa para poder almoçar. Leonardo, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer um pouco estranha, mas é que atualmente no Brasil, infelizmente, como está tudo tão polarizado, eu queria saber se a sua empresa, se o clube de permutas tem algum viés político, se tem alguma coisa a ver com política e, num lado mais pessoal até, eu queria saber de você, porque você se expressa muito bem, você tem assim um estilo de político no bom sentido, tá? No bom sentido. Então, eu queria saber se você já foi político, se você tem alguma pretensão política e se você tem alguma entrada aí no Congresso brasileiro, no Senado. Como é que é essa tua... como é que você circula em Brasília? Ô Marcos, eu digo o seguinte, político é sempre no bom sentido, politiqueiro é que não é, mas político é sempre no bom sentido. O clube de permuta, ele é uma empresa que opera com empresários de vários vieses, de ideologias diferentes, o que não quer dizer que o proprietário, o fundador, o franqueador, não tem opinião política. Eu tenho, e a minha é muito contundente e muito clara, embora esteja em desuso no Brasil, porque ela não é polarizada. Então, por não ser polarizada, está em desuso, o que não quer dizer que ela não é muito profunda. Eu não acredito em política de extremos, porque a política em si é a habilidade que as pessoas possuem de chegar a um denominador comum. E o denominador comum nunca vai estar num extremo. É só você lembrar como é que funciona uma gangorra. Não tem jeito. Se você não equilibrar os dois lados, ela não fica reta. Ela vai sempre estar empinada para um lado ou para o outro. Então, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Aliás, a nomenclatura de direita e esquerda no Brasil ela é muito mal conceituada, na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu acho que a gente não precisa importar conceitos para poder se pronunciar ser A, B, C ou D. E, aliás, nem acredito de verdade que seja saudável para ninguém dizer que está totalmente amparado em uma corrente ideológica, porque isso é a inabilidade de pensar o novo. Imagine eu como empresário e como pai, se eu não me atualizar com tudo o que acontece, de que maneira que eu vou educar os meus filhos, sendo que a educação que eu recebi, não que ela seja ruim, mas ela foi forjada em um outro ambiente, em um outro momento do mundo, eu tenho que estar adequado para poder conversar com os meus filhos hoje. Da mesma forma, no mercado profissional. Então, eu sou uma pessoa que sou político, na minha essência, desde que me conheço por gente, por tentar consensar. Eu sou vendedor. Um vendedor que não consensa não consegue chegar e fazer enquadrar o valor no preço e o preço no produto. Então, ele não tem vida, ele não sobrevive. Então, eu tenho um viés político muito claro, que é o de consensar. Se for usar uma nomenclatura, eu sou de centro, não sou centrão, mas eu sou de centro. Eu sou uma pessoa que acho que a dita esquerda no Brasil, ela não tem só defeitos, ela tem alguns projetos que foram elaborados e no momento em que foram elaborados, podem ter sido bem elaborados ou mal elaborados, mas são saudáveis e necessários para a nação, assim como a dita direita, mas eu prefiro analisar cada situação. E isso não me coloca em cima do muro, me coloca numa posição privilegiada de poder ter opinião. A minha opinião é sempre muito serena, muito tranquila, o que
hoje no Brasil, infelizmente, não é digno de palmas, porque não dá like, não dá curtida, não dá comentário, não dá compartilhamento. Eu não estou preocupado com isso. Eu, falando de trajetória política especificamente, Marcos, imagino da onde efetivamente vem a pergunta. Então, respondendo de maneira clara, eu fui candidato a vice-prefeito aqui em Belo Horizonte, não tive oportunidade de ir para o segundo turno, infelizmente não pudemos aprofundar debate, perdi as eleições, sou filiado ao Partido Democratas, aqui em Minas Gerais, ajudo a comitiva do partido nesse sentido, temos como maior referência, não só no nosso partido, mas eu em especial, amizade, apreço e carinho pelo senador Rodrigo Pacheco, que é senador por Minas Gerais e hoje atualmente presidente do Congresso Nacional. Rodrigo é um exemplo de voz serena. Rodrigo é o exemplo de uma voz de centro, sem ser de centrão, é uma voz na qual eu me espelho para poder tomar muitas das decisões e forjar o caráter político. Uma pessoa que eu confio, uma pessoa do meu trato da minha casa, eu da casa dele, é onde efetivamente a gente alinha os nossos projetos para o Brasil. Eu fico muito feliz dele estar na posição que está hoje, porque, para mim, e aí estou falando de uma maneira muito particular, para mim é um sopro de esperança em Brasília, para que a gente, de maneira serenada, calma, tranquila e com muita propriedade, profundidade técnica e política, porque nem todo mundo sabe, mas Rodrigo é um exímio advogado, e além de ser exímio advogado, é um dos poucos parlamentares que já em primeiro mandato esteve na CCJ como deputado federal, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça, algo que normalmente é entregue a políticos já de muitos mandatos. Ele teve condição em seu primeiro mandato de ali estar, primeiro como vice, depois como presidente da CCJ. Tamanha é a bagagem, experiência e profundidade do Rodrigo. Não é à toa que, nitidamente, o Senado Federal, depois da posse dele, é um ambiente mais sereno, mais tranquilo e, principalmente, de diálogo. Então, se eu puder resumir, Clube de Permuta não tem partido, não tem viés político, o dono tem, eu sou de centro e, efetivamente, oro todos os dias para que o Brasil saia dos extremos e que, efetivamente, tenha bom senso para discutir cada tema. Aliás, vocês com a experiência que têm sabem disso. Há muito tempo a gente não discute no Brasil tema. A gente não discute projeto. E isso é um grande problema. Porque quem é dona de casa ou quem é empresário, se não discute tema, se não discute a ordem do dia, se não discute o que fazer, a casa vira uma bagunça e a empresa quebra. E, infelizmente, nas polarizações que nós estamos aqui discutindo, nós não temos muita alternativa que não, infelizmente, ver o bonde da história passar e perder a oportunidade de ser um novo Brasil. Leonardo, muito obrigado pela gentileza. Eu acho que nós estamos falando uma linguagem muito parecida. O nosso Opinion, esse programa que vai ao ar todo sábado, onde tem aí o Marcos Somati, o Cornélio Diniz, a mim também e mais dois colaboradores, que é o Ney Mursi e a Karina Zimmermann, nós temos também num segmento onde nós não trazemos a catástrofe e não dissimamos aquela lavagem cerebral do negativismo, jamais. Todo sábado nosso Opinion vai ao ar com o propósito de informar, de ter a nossa opinião em relação aos fatos, mas também não estamos buscando essa polarização, principalmente num país que tem 39 partidos. Quer dizer que é de centro, de meio e da esquerda é difícil, porque cada partido é como se fosse 3 times de futebol juntos, ou 4, você não sabe qual posição de quem está jogando. E as pessoas trocam de partido todo o tempo, é realmente uma bagunça política danada. Também sou contrário a 2 partidos também só que tem aqui nos Estados Unidos, ou você é um, ou você é igual que lá em Parintins, né? Você ou azul ou vermelho. Então, é diferente. Mas o Cornélio queria fazer uma pergunta. Ô, Léo, você falou da parte empreendedora do Clube de Permuta, dessa experiência aí como candidato e o seu posicionamento, que eu também concordo de estar aglutinando para soluções. Mas, além disso, com o pouco tempo que você tem, você também começou a desenvolver a Nação Empreendedora. Conta pra gente o que é isso.
A Nação Empreendedora, Cornélio, ela nasceu de um movimento meu, do Alexandre Guerra e do Eduardo Pires. Alexandre Guerra do Grupo Girafas de Alimentação, também da Biomundo. O Eduardo Pires, que é meu sócio, foi vice-presidente da JP Morgan e também presidente da Rafter Investimentos. São três empresários com perfis completamente diferentes. Eu falo que nós somos diferentes, mas não somos divergentes, nós somos complementares. E há, na nossa percepção, uma defasagem e um cuidado com o empreendedor, o micro, o pequeno e o médio empreendedor, que é a grande massa da economia brasileira, é quem faz a roda girar, é quem emprega aqui no Brasil, e que, infelizmente, por necessidade, porque empreendedor brasileiro não é empreendedor brasileiro por vocação, ele é empreendedor brasileiro por necessidade. O cara tem que sair de casa e batalhar o seu pão para poder se alimentar. Quando começou a pandemia, eu lembro que eu dei uma entrevista em abril, se não me engano, né? Nós começamos, teoricamente, fevereiro, março, né? Março a gente instaurou a pandemia efetivamente, como pandemia no Brasil, mas em abril eu atentava, isso abril, obviamente, de 2020, não de 2021. Em abril de 2020, eu falei que a gente tinha que prestar muito atenção a esse movimento de preservação da vida, levando em consideração única e exclusivamente o Estado não se aparelhar para resolver o problema de saúde e pedir ao cidadão que ficasse em casa. Porque é uma hipocrisia falar para o empreendedor micro, pequeno e médio para ele poder ficar em casa, porque ele não consegue ficar em casa, porque em casa ninguém compra nada dele. Em casa, ele não consegue produzir nada para alimentar o filho, a filha. E haja informação para quem não acompanha isso. Eu posso falar porque eu acompanho. Eu estou nessa lida de frente com vários, com centenas de empresários através da Nação Empreendedora. É muito comum avós e avós que são empreendedores por necessidade no Brasil, que estão no mercado de trabalho porque faltou o pai, faltou a mãe para o neto deles. Então, conhecer essa realidade de perto é, inclusive, uma das coisas que nos moveu a, juntos, nós três, com a Nação Empreendedora, ajudar, dentro do possível, a qualificação do empresário brasileiro. Trazer para eles a realidade, não um empreendedorismo de palco. Esse empreendedorismo onde o crescimento do empresário é uma vertiginosa seta para cima, coisa que eu nunca vi, que Eduardo Pires nunca viu, que Alexandre Guerra nunca viu, que muito provavelmente o Marcos nunca viu, nem leu, nem estudou, também nem o Jay, nem o Cornélio, por um simples motivo. Isso é um empreendedorismo fantasioso de palco. Ele não é assim que funciona. A gente quebra a cara, a gente tem dificuldade, a gente tem conta para pagar. Só quem tem DARF para pagar é que sabe o tamanho do problema que é. Quem emprega é que tem GPS para pagar, é que sabe como é que é isso. Quem tem que fazer recrutamento e seleção é que sabe como é que é difícil encontrar profissional. Quem precisa de vendedor é que sabe a dificuldade que é encontrar um bom no mercado. Dentre todas essas dificuldades, não importa o tamanho do empresário. Os problemas são os mesmos. O que muda é o tamanho do boleto. Uns pagam um boletão, outros pagam um boletim. Outros não têm condição nem de ter o boletim porque não conseguiu nem gerar o problema, porque está morrendo por inanição. Mas as dificuldades e os desafios são os mesmos. E muitos que, infelizmente, a faculdade não consegue explicar, o Sebrae não dá conta de assimilar tudo que é possível. Aliás, faz um excelente trabalho o Sebrae no Brasil, mas é impossível de conseguir atender essa demanda. Nós, na Nação Empreendedora, também não conseguimos atender todo mundo, mas dentre aqueles que a gente selecionou para poder atender, a gente tenta ao máximo acompanhar, ajudar e queimar etapas. Eu falo que aprender com os problemas, as dificuldades vividas pelo outro, queima etapa. E queimar etapa pode ser a diferença entre ter uma empresa de sucesso ou um CNPJ baixado. E é isso que a Nação Empreendedora faz, tenta qualificar os empresários brasileiros para que a gente tenha um dia, quem sabe, e com a graça de Deus, uma nação empreendedora. Telespectadores do nosso Opinion, está aí Leonardo Bortoleto, esse homem, além da Clube de Permutas, Nação Empreendedora, trazido aqui pelo nosso querido amigo Marcos Omati Cornélio Diniz, com essas perguntas. Marcos, o seu fechamento para o doutor Leonardo.
Leonardo, que prazer enorme ter uma pessoa assim tão eloquente como você aqui no nosso programa, no nosso Opinion. Realmente é um up para nós, uma honra, um prazer. Muito obrigado pelas informações que você passou, pela sua sinceridade. Muito pouca gente tem essa disposição e essa sinceridade que você teve de dizer tudo que você teve, principalmente na sua vida pessoal, na parte política. Então, muito obrigado. Em meu nome, em nome do Jay, do Cornélio e dos nossos espectadores. Vamos repetir isso daqui a um tempo, quando acabar essa pandemia, tá bom? Vai ser um prazer. Obrigado, pessoal, pelo convite. Obrigado, viu, Marcos, pelas perguntas, pela inteligência das perguntas. Quando as perguntas são inteligentes, fica até muito bom e fácil da gente poder responder. Aí fica muito mais tranquilo para a gente que é entrevistado poder responder. Então, muito obrigado pelas perguntas. Eu estou à disposição de vocês a qualquer tempo e hora. Assisto o nosso Opinion, então eu vou me assistir assim que puder, novamente, mas eu tenho acompanhado desde o início. O Cornélio me mostrou o projeto, vocês estão de parabéns, e eu gosto muito daquilo que o Jay, em outro tempo aqui, já teve a oportunidade de dizer. A notícia leve, sem viés ideológico, ela é a realidade da vida, porque a vida é muito mais leve do que o peso que estão querendo colocar sobre as nossas costas. Nós não precisamos de um fardo maior do que o que a gente já tem no nosso dia a dia. Então, que notícias boas sejam cada vez mais corriqueiras na tela do nosso computador, na tela do celular, na tela da televisão, para que a gente tenha uma vida mais leve e mais tranquila, que foi para isso que a gente nasceu. Leonardo é um grande amigo, é difícil de adjetivar, tanto ele quanto a esposa, os meninos, um exemplo de pai, um exemplo de família, um exemplo de amigo. Então, verdadeiramente, Léo, muito obrigado pelo... Eu sei que sua agenda é delicada. Neste momento, agora, a empresa dele está tendo conferências e ele se dispôs a estar com a gente. Leonardo, obrigado aí pela explanação. E daqui a algum tempo nós vamos fazer de novo com esse Brasil melhor do que nunca. Cornélio, eu acredito muito nisso, viu? Eu te agradeço muito. Mais uma vez, eu te agradeço pela amizade, pelo carinho, pela amizade da sua família com a minha família e pela oportunidade de estar aqui. Não estaria aqui se não fosse através do seu relacionamento e do seu convite. Muito obrigado. Você viu que o Clube de Perguntas já fez essa gentileza de botar no nosso Opinion Live o Leonardo. Muito obrigado, Leonardo, pela gentileza. Obrigado a vocês, telespectadores que nos assistem. Esse é o nosso Opinion Live, com um convidado só, uma pessoa especial, convidado VIP, dando, como o Marcos bem falou, expressando as suas opiniões pessoais, empresariais, fazendo bem na sociedade. Já imaginou se tivéssemos 10, 20, 30, 50 Leonardos no Brasil? Que maravilha que seriam, tentando trazer esse benefício para as pessoas. Esse é o nosso propósito, nossa opinião é isso, toda semana trazendo notícias para as pessoas das mais variadas classes sociais e interpretações empresariais. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Leonardo, muito obrigado pela gentileza. Prazer conhecê-lo, não o conhecia. O Cornélio sempre fala muito bem de você, muito bem de você. Eu estou muito feliz. Quem sabe um dia nós podemos ter aqui nos Estados Unidos uma filial aí do Clube de Permutas Sul aí do Brasil. Quem sabe? Muito obrigado. E deixo você aí finalizando com suas palavras. Muito obrigado a vocês, nossos telespectadores. Obrigado, Marcos e Cornélio. E agora, terminando com o senhor Leonardo, se despedindo. Jay, eu agradeço a deferência, o carinho com que fui tratado aqui, recebido. Vou lhe dizer o seguinte, tem muito mais do que 50 Leonardos espalhados por esse Brasil. O bom é quando tem um programa que dá voz a gente que também seja mais centrada, não seja polarizada e que queira o bem do país. O Brasil é muito bom, o povo brasileiro é muito bom e Deus é o tempo todo bom. Espero em breve poder estar nos Estados Unidos com uma unidade nossa e nós vamos juntos tomar um café em permuta, não em dólar, nem em euro, nem em reais, em permuta em breve juntos. Muito obrigado. Aqui em Miami vai tomar uma colada cubana, em permuta, né, Marcos? Ele não sabe disso ainda, né? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus. Prazer estar aqui com o senhor Leonardo, mais uma vez, do Clube de Permutas, lá de Belo Horizonte, para o mundo. Um abraço, até logo.